E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Greco. Vamos continuar com vocês nos estudos relativos ao Enem, beleza? Na nossa aula, nós vamos analisar um pouco sobre as riquezas minerais do Brasil, tá? A gente sabe que o nosso subsolo é extremamente rico em minerais, né? Algo extremamente semelhante ao que acontece, por exemplo, no território africano, né? No continente africano. Na nossa aula hoje nós vamos analisar, revisitar um pouquinho, né? A história das rochas e minerais, compreender a importância da exploração dos recursos minerais para o Brasil e compreender também, analisar também a importância de como uma exploração socialmente, ambientalmente responsável é extremamente relevante para o nosso país. Vocês perceberam na minha fala inicial que eu comentei que o Brasil é extremamente rico em recursos minerais, assim como a África? E vocês já pararam para pensar também um pouquinho como que os territórios, né, a formação dos continentes sul-americano e africano parecem uma pecinha de quebra-cabeça, parece que eles vão se encaixar? Não parece, que eles realmente, eles quase se encaixam, porque eles são originários de uma mesma massa de terra, tá? Essa massa de terra, no século XVI, ela foi conhecida assim como grande quebra-cabeças, porque realmente houve uma série de processos longos, que levaram muito tempo, né, que acabaram por desmembrar toda aquela grande massa de terra conhecida como Pangeia, né, e acabou por gradativamente, séculos após séculos, né, dando origem aos continentes como nós conhecemos hoje. O primeiro teórico a analisar e propor uma teoria, né? Ótimo, né? Sobre esse tema foi o Alfred Wegener, né? Ele analisou a questão relativa ao que eu já falei, Pangeia, né? E propôs a teoria da deriva continental, segundo a qual os continentes teriam se desmembrado como se fosse uma grande massa de pizza ressecada que começasse a se quebrar, né? E aí, a partir daí, através de vários processos esses que ele não detalhou, e por isso, durante algum tempo, essa teoria caiu em descrédito, né? E até a segunda metade do século XX, quando, em 1960, vários cientistas começaram a se debruçar novamente sobre essa teoria e conseguiram resgatá-la daquele descrédito, né? E, através de uma série de análises mais detalhadas, conseguiram desenvolver essa teoria, criando outras duas, as teorias da tectônica de placas e das correntes de convecção, certo? Bom, do que nós estamos falando essencialmente, né? Internamente, as camadas do nosso planeta, elas são diferenciadas quanto à sua consistência, quanto à sua constituição, e também quanto à temperatura, né? A gente sabe, quanto mais profundo, mais quente. Então, aquela historinha que a gente aprendeu na infância, que quanto mais a gente escavasse, a gente ia cavar tanto, que ia acabar caindo no Japão. Mentira, tá? Isso é brincadeirinha, tá? Bom, as camadas do nosso planeta são compostas por crosta terrestre, manto, que se subdivide também em manto externo e manto interno, e núcleo, tá? Quanto mais próxima do núcleo, mais quente. E o que acontece? Agora a gente faz uma misturinha com a questão da química, né? E analisa um pouco as moléculas, né? A gente sabe que quanto mais quente um grupo de moléculas, eles se tornam mais ativos. E a tendência é que eles se expandam, né? E quanto mais frio, menos atividade e mais contração nessas moléculas, ok? Bom, a lógica das correntes de convecção segue essa linha, tá? Então, quanto mais próximo, imaginando que o núcleo da Terra fosse um fogareiro, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais agitadas as moléculas que ali estão presentes, né? E quanto mais próximo da crosta terrestre, como a agitação é menor, né? Elas ficam mais compactas. Quanto mais agitadas um grupo de moléculas mais elas vão se movimentar e vão se tornar mais leves, né? E aí elas vão se direcionar para a parte superior. Ao mesmo tempo, as moléculas que estariam na parte superior, elas vão tender a descer, já que estarão mais densas. Então tragam esse aprendizado da química para a relação entre crosta, manto e núcleo. Tudo isso faz com que gere
uma corrente de convecção em que o que está mais quente sobe e o que está mais frio desce. Essa agitação fica semelhante a quando você está na sua casa fazendo o seu cafezinho, você pega uma vasilha, enche de água e aquece. Você não percebe que daqui a algum tempo essa água não entra em ebulição? Faça uma pequena experiência, pegue uma tampa de plástico e coloque em cima da vasilha e espere ferver. Você vai perceber que quando estiver no processo de ebulição, essa tampa ela vai trepidar, vai fazer esse movimento, né? E isso aconteceu, segundo a teoria das correntes de convecção, e também com relação à tectônica de placas, isso aconteceu com a Pangeia. Então imaginem toda aquela massa de terra fazendo esse movimento, trepidando, né? Claro, não era uma trepidação que qualquer pessoa, qualquer animal que estivesse na superfície pudesse sentir facilmente. Mas uma trepidação, ainda que discreta, durante séculos acontecendo, acabou, né, por promover um desmembramento dessa grande camada de terra, né? Inicialmente foi desmembrada em 2 pedaços, né? A conhecida Laurásia e Gondwana, né? E depois, gradativamente, esses pedaços de terra foram continuando a se desmembrar, até que deram origem à configuração do mapa mundi como nós conhecemos. O processo está concluído? Não. Mas é um processo que, para nós, é imperceptível. Então, só daqui a também vários séculos, milhares de anos, novas percepções vão ser evidentes, tá? Bom, agora voltando um pouquinho para a questão Brasil, né? A questão dos recursos minerais. Recursos minerais esses que vão estar presentes apenas na camada da crosta terrestre, beleza? O nosso país tem como característica predominante uma estrutura geológica composta por escudos cristalinos e bacias sedimentares. É um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, né? Desses minérios, os principais que se destacam, bauxita, cobre, cromo, ouro, estanho, níquel, manganês, zinco, potássio e nióbio. Nióbio seria a bola da vez, né? o mais falado devido ao seu grande valor comercial, né? Os principais pontos de mineração do Brasil, a gente tem em Minas Gerais o chamado quadrilátero ferrífero, tá? Vocês vão ver que o quadrilátero, 4 lados, mas são várias cidades que compõem esse espaço, tá? Santa Bárbara, Sabará, Nova Lima, Congonhas, Mariana e Ouro Preto, aonde há predomínio de ouro, prata e ferro, né? No sudoeste do Pará, a Serra de Carajás é pródiga na produção, na extração, né? De bauxita, ferro, tungstênio, ouro, prata, níquel, manganês, cromo, cobre, zinco e estanho. Nada estranho, tá? Estanho. Vamos lá. No Mato Grosso do Sul, a gente tem o maciço do Urucum, né? Com os seguintes minerais: manganês, ferro, bauxita e cassiterita. Um dos grandes problemas do maciço do Urucum é a sua localização. Por estar numa região mais afastada dos grandes centros e onde a infraestrutura não é tão eficiente assim, você tem grandes problemas, principalmente com relação ao transporte. Então, os produtos ali extraídos, eles têm um custo de transporte que é bastante acentuado, né? E isso aí torna, não que inviabilize a exploração, mas torna ela um pouco mais onerosa, mais cara, né? Bom, com relação a outros minerais, minerais explorados no Brasil, né? Minerais agora não metálicos, sal marinho, litoral do Rio de Janeiro principalmente e litoral do Rio Grande do Norte. Eu já tive a oportunidade de ver algumas salinas no litoral do Rio Grande do Norte. É uma coisa assim extremamente bonita de se ver, tá? E também a questão do carvão mineral, Santa Catarina. E vale destacar também, além desses outros minerais não metálicos, a questão das águas minerais, né? Que vamos dizer assim, é um subproduto que você consegue com bastante quantidade e qualidade nessas áreas de mineração. Minas Gerais é um bom exemplo, né? A gente tem na Serra de Igarapé a presença, inclusive, de uma indústria de água mineral, né? E a gente tem também em Minas o Circuito das Águas, que é bastante famoso, né? Bom, dando sequência aqui, a gente vai analisar agora a questão da exploração desses recursos minerais
e da gestão ambiental, ok? Quais são os grandes problemas dessa exploração? Primeiro, a atividade mais primária, mais, entre aspas, básica, o garimpo, né? Quanto mais intensa a atividade do garimpo, mais essa atividade vai degradar o meio ambiente. Por quê? Por exemplo, uma das técnicas que se utiliza é a adição de mercúrio na água para se poder fazer uma melhor análise do minério, para se fazer uma limpeza, né? E uma separação de realmente aquele mineral que tem valor e o descarte, né? Então, quanto mais intensa é a atividade, mais vai ser utilizado o mercúrio, por exemplo, né? Principalmente naquelas áreas de mineração ilegais, você tem o a certeza que vai acontecer o assoreamento dos rios, porque são utilizados recursos. Como é uma mineração sem tanta fiscalização, ela é utilizada recursos mais baratos, então são recursos mais agressivos. E o assoreamento dos rios? Os rios vão perder um pouco da sua profundidade, o leito dos rios vai se elevar. E isso vai comprometer a saúde desses rios, né? A contaminação dos rios, já falei aqui com a questão do mercúrio utilizado. Esse mercúrio ele vai ser descartado de forma irregular, sem cuidado, e acaba também contaminando as águas. E ao contaminar a água, ele não vai contaminar só o rio, ele vai contaminar também a beira dos rios, então as matas ciliares vão ser contaminadas, né? Animais não vão consumir aquela água, eles também, dependendo do grau de contaminação da água, vão sofrer os reflexos também de terem consumido essa água contaminada. O fundo do rio também não é um ambiente onde animais ali se desenvolvem, também eles vão sofrer. Então percebam como que uma contaminação de um rio por mercúrio afeta uma série de outras espécies, tá? Por isso é tão sério e deve ser tão fiscalizada essa prática, né? Bom, também desmatamento, né? Quanto mais você vai buscar minerar, mais a mata vai atrapalhar o seu negócio. E aí a tendência de se intensificar o desmate, a tendência é bastante preocupante, né? É claro que vai ser desmatado. Então, quanto mais, pior para a natureza, pior para o meio ambiente, né? Bom, mineração em grande escala, danos idem. Eu coloquei como exemplo aqui a Serra de Igarapé, porque a Serra de Igarapé, primeiro, ela é uma serra com bastante riqueza mineral. E ela chama bastante a atenção das mineradoras, né, que têm interesse, claro, em exploração para obter lucro. Então, quanto mais lucro quanto mais lucro, melhor. Então, para otimizar o seu lucro, vai se reduzir o custo, né? E aí, nessa questão de se reduzir custos na operação, você vai utilizar técnicas que não vão ser tão preocupadas assim com a preservação do meio ambiente. Porque técnicas para se minerar com responsabilidade ambiental, elas vão resultar num custo maior. São técnicas mais onerosas, mais caras. E normalmente as empresas vão fazer vista grossa, vão torcer um pouco a cara, porque o objetivo é aumento de lucro. Então, redução de custos, ok? Bom, só que tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, que é com relação a estreita relação que há entre a atividade mineradora e o desenvolvimento das cidades. Vamos falar claro, existem cidades, por exemplo, em Minas Gerais, que são extremamente dependentes da mineração, não só da atividade mineradora, mas principalmente das atividades que gravitam em torno dessa mineração. Exemplo, se você vai instalar uma empresa mineradora na sua cidade, o sucesso daquela atividade de mineração vai fazer com que vários outros serviços sejam criados e se desenvolvam em torno daquela atividade. Então, por exemplo, a empresa mineradora, ela não vai utilizar funcionários só dela, ela vai contratar empresas terceirizadas, né? Toda atividade de mineração vai exigir uma infraestrutura. Então, vai acontecer vão surgir empresas, melhor dizendo, que vão cuidar do transporte dos funcionários, que vão cuidar do alojamento desses funcionários, da alimentação, da
da segurança no trabalho, né? Então, existe toda uma logística diretamente ligada àquela atividade. E outra coisa, a cidade onde a mineração é instalada, a atividade mineradora é instalada, vai ver o seu comércio, os seus serviços, por exemplo, a educação, né? Então, o surgimento de escolas, quer dizer, todo o movimento social, socioeconômico daquela cidade vai ser potencializado pelo surgimento daquela empresa, né? E, do mesmo modo, se aquela empresa, por qualquer motivo, ela se desligue, ela encerre suas atividades e saia daquela cidade, aquela cidade vai entrar numa situação de extrema dificuldade. Primeira coisa, vai ser uma queda tão brusca na quantidade de empregos que vai gerar um gravíssimo problema social para aquela cidade. E, normalmente, são cidades que não têm um plano B já pensado. Então, não se cogita a possibilidade de uma empresa sair rapidamente, né? Então, isso gera um grande problema para as empresas, né? O desafio dessas empresas de mineração são vários desafios das empresas e dos governos, sejam os governos municipais, estaduais e também governo federal, né? Porque, como eu já falei, quanto menor o custo, maior o lucro. E preservar e minerar são atividades que não combinam tanto assim quanto o aspecto é manutenção de lucro. Para minerar preservando, você vai aumentar seu gasto. Então, empresas, elas devem ser, então, condicionadas, obrigadas a reestruturar o meio ambiente. Reestruturar seria buscar degradar o mínimo e, se degradar, promover uma reestruturação, né? Então, se degradou, recomponha, recupere as áreas, né? E isso deve estar previsto nas concessões que o poder público dá a essas empresas. Recuperação de nascentes, reflorestamento e principalmente planos de descarte de rejeitos. Então, se você estragou, conserte. Estrague o mínimo, mas se estragar, conserte, né? Bom, isso infelizmente não tem sido observado nas últimas décadas no nosso país e no nosso estado, né? Prova disso foram as duas tragédias recentes que aconteceram em Mariana e Brumadinho, né? Bom, em Mariana aconteceu em 2015 e foi resultado do rompimento de uma barragem de rejeitos na chamada Mina do Fundão, né? Quais foram os danos? Destruição do distrito de Bento Gonçalves, contaminação das águas do Rio Doce. Essa contaminação chegou até o Espírito Santo, né? E, infelizmente, 19 vidas foram perdidas. Responsáveis, as empresas que estavam atuando naquela área. Vale, era a empresa principal, né? Samarco e BHP Billiton, é uma empresa australiana, ok? Outra tragédia que aconteceu também recentemente no nosso estado, a tragédia de Brumadinho, ano passado, no início do ano passado, tá? 2019. Também o rompimento de uma barragem de rejeitos, mina do Córrego do Feijão, né? Danos, destruição da área administrativa. Então, por exemplo, a área administrativa e até o refeitório foi tomado pela lama, né? Parte da Vila Ferteco, uma vila de funcionários, né? Próxima à área de mineração. E morte de mais de 250 pessoas. Detalhe, pessoal, esse número ainda é aproximado, porque não se conseguiu e sabe-se que não vai se conseguir resgatar todos os cadáveres que estão submersos na lama, tá? E também, como aconteceu em Mariana, com o Rio Doce, contaminação do rio Paraopeba. Neste caso, a responsável foi exclusivamente a companhia Vale. Tranquilo? Bom, agora a gente vai praticar um pouquinho, ok? Sobre mineração, a gente vai analisar essas perguntas, essas alternativas e marcar a incorreta. Tranquilo, pessoal? Bom, considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo, o Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais. Beleza? A maioria das empresas mineradoras no Brasil está na região norte. O Brasil é um grande exportador de ferro, nióbio, manganês e bauxita. A preservação ambiental é um dos maiores desafios da mineração. A atividade mineradora promove vários empregos diretos e indiretos. Bom, a alternativa correta, qual vocês pensam que é? Letra B, exatamente. Ouviu vocês falando aqui, tá? A maioria das empresas mineradoras no Brasil está na região sudeste. Tranquilinho?
Bom, vimos então que a formação de estruturas continentais, né, aquela questão da Pangeia, tudo, milhões de anos atrás, tranquilo? E que o Brasil é uma das maiores potências quanto ao extrativismo mineral e que a preservação ambiental na mineração é um dos grandes desafios, tranquilo? Bom, pessoal, muito obrigado, até a próxima aula, aquele abraço.